Gênesis, capítulo 18, verso 14, diz assim. Todo mundo achou, amém? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Só a parte A, amém? Vou ler novamente. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Mas hoje eu quero meditar com vocês sobre essa palavra aqui de Gênesis 18, Gênesis capítulo 18. Nós tivemos aqui como texto base, né, o versículo 14, onde o Senhor chegou ali para Abraão e em especial para Sara e falou assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E a resposta nós muitas vezes sabemos, mas existem momentos que nós não cremos. Saber é uma coisa, não é verdade? Você sabe, você até conhece, mas acreditar é outra completamente diferente. Principalmente quando nós estamos diante de impossibilidades. Principalmente, né, Jardel? Quando o tempo passa e a gente corre atrás das coisas, a gente vai com uma papelada lá, né, Jardel? A gente fica lá atrás dos médicos, a gente ora, a gente jejuma, a gente coloca a mão sobre a pessoa, a gente unge com óleo e a gente crê que aquilo vai acontecer e muitas vezes a resposta de Deus fica em silêncio, totalmente em silêncio. Nem responder, Ele responde. Mas um dia Deus tinha feito uma promessa a Abraão. E essa promessa que Deus fez a Abraão era que o Senhor faria que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e como a areia do mar, tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia do mar. E Abraão só precisava de uma coisa, ele só precisava crer na palavra. Ele só precisava crer. E Abraão creu tanto que ele até hoje, ele é conhecido pelo povo de Deus como o quê? Como pai de quê? Da fé. Como pai da fé. Até hoje, Abraão é conhecido como pai da fé. E existe um versículo que é extraordinário, que diz assim, que Abraão, ele fez o quê? Em relação à fé, ele creu. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Abraão creu. E o versículo fica só nessa parte? Não. A continuação do versículo diz o quê? Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado por causa de quê? Da fé. Abraão foi justificado por causa da fé. Se hoje nós, não tivéssemos mais aqui a palavra, se nós não tivéssemos aqui aberto a Bíblia, o Senhor já tinha feito algo aqui, que nós fomos testemunhas oculares nessa noite, para que nós continuássemos crendo. Estamos aqui com duas pessoas, um casal. Eles têm 4 filhos. Na residência deles, só ele trabalha. Mas, fazendo visita a eles, eles estão, sabe, naquele primeiro amor? Sabe quando você aceita Jesus, que Monaíla testemunhou aqui, aquele fervor, aquela fé? Quem já passou por isso, levanta a mão aí bem alto. Aquele primeiro amor, aquela fé. Mas não é aquela fé quando a mão da gente está cheia de coisa. Porque a fé, quando a mão da gente está cheia de coisa, isso não é fé. Isso é fé, gente? Não. Não é fé. Não é aquela fé quando você está vendo que a pessoa está cheia de saúde. A fé é quando você observa a pessoa está saudável, está cheia de vigor. Não, é aquela fé que você vem aqui para o púlpito. Olha aqui, gente, ó. Quem for chegando, você deixa chegar. Presta atenção na palavra. É a fé que você olha para a cama da
a pessoa e vê a pessoa totalmente impossibilitada de realizar algo e sobe no púlpito e faz como Jó. Quando Satanás, ele foi à presença de Deus e ele pediu para Deus provar Jó, e ele disse assim para Deus: eu sei que o Senhor falou que ele é um homem justo e íntegro, mas até quando ele vai permanecer em justiça e integridade enquanto ele tiver tudo? Ele tem filhos, ele tem propriedades, ele tem bens, ele tem esposa, ele é um homem saudável. Deixa eu tocar nele para ver se ele continua em integridade e em justiça. E aí o que foi que o Senhor fez? Deus permitiu. Porque a Bíblia fala que nenhuma folha da árvore cai se não tiver a permissão do Senhor. Mas diante de impossibilidades, será que a gente pode olhar para a árvore e a gente pode pensar nesse versículo: Senhor, o Senhor é tão poderoso para agir aqui nessa situação, que olhando para a árvore, a tua palavra diz que uma folha não cai da árvore se não tiver a tua permissão. Se Deus disser assim: eu não permito que ela caia, ela não cai. E aí Jó foi provado. Mas em meio à prova, quando Jó perdeu tudo diante da impossibilidade ali dele, a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes e ele fez o que, igreja? Adorou. Quando você está, com saúde, quando você tem tudo, quando está tudo aqui dentro da sua mão, é muito fácil. Mas quando você está diante de impossibilidades, ter fé ali naquele momento. Mas nessa noite o Senhor fala para a igreja: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Tudo que Abraão queria era um filho. Sara também. Tudo. E um dia, vamos lá para o versículo 1 do capítulo 18. Não sei na sua Bíblia, mas a minha Bíblia está intitulada assim: O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Versículo 1 diz: apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhares de Manre, quando estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Só no primeiro versículo, Deus já fala comigo e eu quero transferir para você. O anjo do Senhor apareceu a Abraão no maior calor do dia. Talvez Abraão pensasse que o anjo do Senhor apareceria a ele quando ele estivesse de joelho em casa, buscando a Deus, no seu ali, no seu escondido, no seu secreto com Deus. E o Senhor apareceu em um lugar totalmente diferente, improvável e até parecia com hoje. Talvez agora nós estamos no maior calor do dia, sim ou não? Irmão, pega aí a bênção literalmente. Quem está entendendo o que é que eu estou dizendo? A palavra hoje é profética. Nós estamos no maior calor do dia. Olhe, veja aí que tem anjo de Deus aparecendo para você, viu? Receba a palavra. Apareceu para Abraão no maior calor do dia, versículo 2. Levantou os olhos e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Em primeiro lugar, eu quero falar para você algo que nós precisamos discernir quando
Deus aparece para nós. Ele vai aparecer literalmente. Através de um anjo você vai ter uma visão e um anjo vai descer e você vai ali receber aquele anjo na sua casa. Ele também pode aparecer assim. Mas hoje o Senhor já está aparecendo a você através da palavra. E nós precisamos discernir como o dom de discernimento. Quantas vezes a gente pede tantas coisas a Deus e a gente esquece de pedir o dom de discernimento. Para que a gente compreenda quando Deus está falando e Ele às vezes fala. Nós passamos desapercebido do que Ele está falando. Abraão aqui, ao receber, ao ver, ele entendeu, ele compreendeu que aqueles homens não eram homens comuns. E nós precisamos entender que esse culto não é um culto comum. Nós precisamos compreender que essa palavra pregada nessa noite não é uma palavra comum. Toda palavra pregada, ela nunca será ordinária, mas ela sempre será extraordinária. Toda palavra pregada, ela nunca será comum da parte de Deus. Se você pegar isso, você não sabe que avanço você e eu daremos em nossa vida. Você não sabe o que você está, o que eu tenho para receber da parte de Deus, como aqui Abraão. Ele esperava, era o maior milagre da sua vida. Abraão queria um filho muito mais do que bois, muito mais do que casas, muito mais do que servos. Ele queria um filho. E é interessante que quando Abraão viu aqueles homens, Abraão entendeu que aqueles homens não eram comuns. Às vezes a gente convive tanto com uma pessoa que ela vem dar uma palavra a gente e a gente não recebe aquela palavra. Não recebe o versículo. Por quê? Porque a gente acha aquela pessoa comum. Eu não sei quantos versículos Rosa Maria já me deu. Que foi batata, Jardel. Tiro e queda. Sabe se ela se aproximar e daquele jeitinho dela, que eu nem sei se hoje ela está aqui. Mas ela chega com um caderninho. Às vezes, né, você chega no culto sem Bíblia. Rosa Maria, além da Bíblia, ela traz um caderno. E é bíblico, a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Sabe o que é que Rosa Maria faz? Ela não considera a palavra de Deus comum. Ela anota tudo porque ela quer pegar a bênção daquele jeito, com aqueles problemas dela. Eu não sei inúmeras vezes que Rosa Maria chegou para mim, ela me deu um versículo e foi batata. Foi tiro e queda, foi assim, sabe, no alvo, a flecha que acerta o alvo, igual aquele louvor de Aline Barros. Não considere as coisas de Deus comum. Não considere esse culto comum. Será que você pode glorificar a Deus aí nesse momento? Não considere. Abraão viu aqueles homens e ele logo correu. E ele aproveitou, ele deu importância àquilo que estava sendo pregado para ele no verso 3. Ele disse: Senhor meu, acompanhe comigo. Versículo 3, olha aí na sua Bíblia. Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Ele disse: não vá embora, fique aqui comigo. Eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa para mim. Vocês não são comuns. E Abraão cuidou logo, verso 4, porque era muito importante naquele tempo você ser anfitrião. Era muito importante. A gente hoje às vezes não gosta de receber gente em casa, né? Ai meu Deus, o menino faz uma bagunça. A pessoa faz isso. Ai, não gosto de sair da minha comodidade, da minha rotina. E a gente coloca mil e uma coisa. Povo de Deus aqui
quando eles recebiam alguém em casa, eles davam o melhor, eles ofereciam o melhor. E ele logo cuidou, olha aqui o verso 3. Verso 4, perdão. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Verso 6, acompanhe comigo aí. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Verso 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Verso 10, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Amados, eu agora quero falar sobre quando Deus realmente chega. Quando o Senhor, Ele realmente diz assim, olha, chegou o tempo, vai acontecer, é agora. Mas você já esperou tanto. Você já orou tanto. E você já colocou assim para Deus, vai acontecer desse jeito, dessa forma, dessa maneira, o tempo é esse, mas nada do que você planejou aconteceu. Eu já disse aqui muitas vezes de púlpito que nós precisamos entender que o Senhor, Ele não age do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira e nem no nosso tempo. Agora, nós precisamos ter cuidado para nós não ficarmos dispersos e não entendermos quando Deus fala conosco a respeito do que Ele quer fazer em nossas vidas. Como Deus tem ministrado ao meu coração sobre nós estarmos dispersos, sobre a dispersão espiritual. A dispersão, olhe, quando uma criança passa, e Joyce nem se preocupe que eu não estou dizendo isso com Sarinha. Quando uma criança passa aqui, é natural a gente fazer o quê? A gente faz isso, ó, vocês estão olhando para mim. Aí a gente faz o quê? Por quê? Porque aquilo nos dispersa. A criança passa, lá vem Jean, já estou olhando, ó. Fique quieto, vá sentar, menino. Está entendendo? A gente já vê logo e fica disperso. E nós precisamos ter cuidado, igreja. É um tempo em que Satanás ele quer pegar muitos com a dispersão espiritual. Chegou o tempo da bênção na vida de Sara e de Abraão. E Sara estava dispersa. Sara já tinha passado tanto tempo de Sara ali crente, cheia de fé. Eu fico imaginando, eu fico conjecturando, porque não diz isso na Bíblia, mas eu fico conjecturando, é direito meu e seu. Quantas vezes Sara se ajoelhou com Abraão para orar ao Deus de Israel? Mas quando chegou o momento e o anjo apareceu para ela, ela fez o quê? Ela riu. Ela estava escutando lá num cantinho, lá atrás. Ela estava ouvindo tudo. Hoje, existe aqui, como o pastor diz, talvez 100 de pessoas que estão ouvindo a mesma palavra. Mas quantos continuam crendo e quantos não creem mais?
Muitos vão pegar literalmente a bênção e vão dizer: não existe possibilidade. Não tinha vestido, não tinha sapato, não tinha terno, não tinha maquiagem, não tinha cabelo, não tinha festa, mas eu tenho a fé. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando, gente? Eu tenho uma coisa muito poderosa que justificou Abraão e justifica você. Eu tenho uma coisa poderosa que justifica a mim e continua justificando você. Abraão foi justificado pela fé. Eu vou lhe dizer uma coisa. Talvez ali Abraão tivesse perdido a bênção. Ele não perdeu, porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas talvez Abraão tivesse perdido a bênção por causa da incredulidade da mulher dele. Porque em relação a nós, o que é que a gente pensa? O que é que Sara pensou? Sara, ela pensou assim, ó, verso 12: riu-se, pois, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Ela pensou assim: nem relação sexual a gente tem mais, como é que vai gerar um menino? Foi isso que ela pensou. Ela pensou assim: eu não menstruo mais, como é que vai ser gerada uma criança no meu ventre? Eu já sou velha, eu não tenho mais prazer. Meu esposo também. A gente não tem mais relação sexual. Como é que vai acontecer isso? Mas Deus havia feito uma promessa. E Sara estava dispersa espiritualmente. Queridos, não fiquemos dispersos espiritualmente. É aquilo que Deus fala conosco. Porque a igreja, Deus continua a fazer. Deus continua a falar. Deus continua a realizar. E quando eu falo isso, eu não estou aqui fazendo promessa de tolo para você, não. Eu não estou falando sobre aqui teoria da prosperidade. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico. Eu não estou dizendo que não vai ter luta. Não é isso, não. Até em um encontro de casais que vai se realizar a próxima semana. Se eu olhar para você e disser assim: Deus vai te abençoar como casal. Se você não tiver cuidado, a bênção passa e você não acredita. Ela passa assim do seu lado. Coisas que ainda não foram tratadas. Você vai pensar assim como Sara: não, já fui a outros encontros de casais. É a mesma coisa, é do mesmo jeito. O pastor vai tratar a mesma coisa. A pastora vai falar aquilo. E você nem sabe o que é que Deus tem para fazer esse ano. E a bênção passa e a gente não percebe. Dispersão espiritual. Sara estava dispersa espiritualmente. Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que ainda darei à luz sendo velha? O Senhor repreendeu a Sara. Hoje eu falei sobre isso aqui na sala dos casados para sempre. Eu levei para a vida conjugal, para o que Deus quer fazer conosco nesse tempo. Irmãos, igreja não deixou de ser igreja. A palavra de Deus não deixou de ser palavra de Deus. As ministrações que acontecem nesse tempo até que Jesus volte. Você já imaginou se nós como casais ficarmos dispersos em relação aos encontros que Deus prepara para nós e a gente decide, todo mundo naquele encontro de casais, a gente decide ficar disperso até a volta de Jesus? O que é que acontece? A igreja não é preparada para o tempo que nós estamos vivendo. Ontem eu falei com Luziana algo, às vezes eu me comunico com ela. Luziana, filha dos irmãos Luzo e Ana. E só hoje ela me respondeu, que ela viu a mensagem só hoje. E ela disse: pastora, desculpa só responder agora, eu estou acabando de vir de um encontro de casais, lá em São Paulo. Será que o Senhor está ministrando às igrejas, irmãos? E eu comecei a falar algo com ela, que como Deus falou comigo e testificou: olha, tendo 10,
sua, porque Deus está com vocês. Ela falou comigo, ela disse: pastora, o pastor aqui da igreja está extremamente preocupado com o tempo que as famílias estão vivendo e passando, famílias cristãs. Ela testemunhou comigo isso hoje. E o tema do nosso encontro de casais é o casal nos dias atuais. Irmão, Sara estava dispersa. Já tinha passado muito tempo, ela já tinha orado muito, ela já tinha buscado ali com Abraão. Abraão continuara crendo, queridos, a importância de um casal estar espiritualmente juntos. Maridos, conduzam as suas esposas, maridos. Maridos, sejam cabeças do lar. Maridos, não deixem, não fiquem dispersos, porque a esposa é quem tem sido influência para deixar você disperso. Irmãos, como é que você vai? Como é que eu vou pensar que essa pregação aqui é algo comum? A palavra de Deus nunca será algo comum, igreja. A Bíblia, a palavra de Deus sempre será algo extraordinário. Amós 3,3 diz: porventura andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Como é que você vai andar com seu cônjuge, se com eles não tem acordo? Hoje eu dei um exemplo na sala dos casais. Existe o casal que está em uma condição, a mulher descrente casada com o marido crente, ou vice-versa, o marido crente casado com a mulher descrente. A Bíblia fala que há uma luta constante. Quantas mulheres aqui da igreja passam por isso? Oram, jejuam, querem vir para o encontro de casais, mas não conseguem. Por quê? Porque estão na luta, estão na peleja, estão ainda nesse processo. A Bíblia fala que essa mulher vai santificar o marido. E que esse marido vai santificar a mulher. Ei, mas existe outra condição de casal. Existe o casal cristão, que o marido é crente, que a mulher é crente. Os dois devem ter a mesma visão. Não está certo a mulher andar lá na frente e o marido andar lá atrás. E nem tampouco o marido como cabeça sim andar lá na frente, mas conduzindo a sua família. Não, meu amor, agora é o tempo de dar a Deus o que é de Deus. Ei, existe o versículo. Agora me diga se não existe. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Deus não estava falando só em moeda comprada, não, em valores. Deus estava falando: olha, o tempo de dar ao homem, você dá ao homem. Mas o tempo de dar a Deus, você dá a Deus. Quando Deus prepara algo para a igreja, o tempo é de dar a Deus. Quando Deus prepara hoje o culto, é tempo de Deus nós estarmos aqui. Quando a gente sai, a gente lancha, a gente vai para uma pizzaria, a gente leva as crianças para o pula-pula, é tudo de Deus, não tem pecado nisso. Leve sim. A gente vai para a casa do outro conversar, a gente vai fazer vigília de conversa, é ou não é? A gente não faz vigília de oração, mas faz vigília de conversa. É tudo de Deus. Mas a gente precisa compreender que primeiro que o pastor pregou aqui ontem, qual foi a mensagem? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu estou saindo aqui do contexto? Estou não, querido. Eu estou falando sobre a dispersão de Sara. Será que agora eu posso ouvir um amém? Amém quer dizer eu concordo, eu recebo, eu creio que essa palavra é de Deus. Em relação às nossas impossibilidades, Sara estava totalmente impossibilitada, mas Sara estava sem fé. Olha aí para quem está do seu lado, diga: uma coisa é não ter. Tá certo? Você não tem as coisas, você não tem ali a possibilidade, você não tem o dinheiro, você não tem isso, não, aquilo, outro. O que é aí que é impossível para você? Mas olhe para a pessoa e diga: você tem fé? Diga aí, você tem fé? Então responda para ela: você tem tudo. Diga: você tem tudo. Quem tem fé tem tudo, porque essa é a vitória que vence o mundo. Quer que vence o mundo, igreja?
Pela fé, Hebreus 11. Pela fé, está lá os heróis da fé. Quanta coisa eles fizeram, quanta coisa eles construíram. Pela fé. Aí nós chegamos no verso 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pergunte aí para quem está do seu lado. Existe coisa impossível para Deus? Pergunte. Pergunte aí. Diga, você está preocupado com o quê, hein? Diga aí. Diga. Olha aí para a pessoa. JP, está morrendo de rir olhando para mim. Olha para a Aparecida, JP. Diga. Está preocupado com o quê, menina? Que você tem cara de preocupada. Acaso tem coisa impossível para Deus? Tem, irmãos. A gente dizer não aqui é muito bonito, mas quando a gente está ali no sufoco, é ou não é? Aí começa a desesperar. Aí, quando está no sufoco, né? Quando o sapato aperta, quando a sopa engrossa. Aí o que é que você vai dizer? Olha para quem está do seu lado e diga: você serve ao Deus do impossível. Diga: descanse, menina. Diga aí, diga: descanse, menino. Olha, diga: descanse. Diga: pelo amor de Deus, descanse, criatura. Olha aí para quem está do seu lado e diga: se você não descansar, você vai ter um troço, viu? Tá pensando que é mentira? Olha, diga: se você não descansar, você vai ter ansiedade, no mínimo. Então descanse, criatura. Descanse, mulher. Viu, irmã Zefinha? Descanse, irmã. Entendeu, irmã Zefinha? Descanse. Quando eu tive Giovana, que ela era bem pequenininha, eu fiquei muito preocupada. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou saber criar essa menina? Aí um dia, minha mãe ficou tão preocupada que disse: vou levar a Merijane para Dr. Juarez. Aí lá se vai eu para Dr. Juarez, 11 horas da noite. Eu acho que a mãe pensava que eu estava tendo depressão pós-parto. Mas eu fui. Lá se vai. Quando eu chegar lá, o médico olhou para mim e disse assim: minha filha, é que nem criar menino. É que nem criar... o menino se cria que nem batata na areia do rio. Sabe batata na areia do rio? Achei aquilo... Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Aí eu saí dali, irmãos. Olha, pode ter certeza que eu saí dali... É Deus, é que nem batata na areia do rio. Vamos embora. Olha aí quem está do seu lado, diga: é que nem batata na areia do rio. Você está entendendo, né, o que eu estou dizendo? É que nem batata na areia do rio. Se preocupe não, irmão, porque o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. Você não pode perder a fé. Amém? Você não pode perder, isso é o que você tem de mais valioso nessa vida. Francimar, depois de 5 anos sofrendo, chega um vídeo para mim. Menina, eu digo: que menina importante. Meu Jesus. Francimar, Carlos, não sei o que lá. Lá se vai Francimar se levantando lá na UFRN, era? UFRN, não foi aí? E tomar posse depois de 5 anos. Mas o bichinho não murmurou, né? O bichinho chorava por dentro, mas não chorava por fora. O bichinho se casou pela fé, porque ele queria desistir. Olhei para ele e disse: menino, você sabe o que é fé? Cadê Pauliana, para não dizer que era minha mentira? Foi não, Paulo? Pastora, como é que eu vou sustentar uma casa? Me diga. Pastora, como é que eu vou sustentar uma mulher? Eu disse: meu filho, você já ouviu falar sobre fé? Já ouviu, querido? Ana e Luso me disseram que tinha casado com um pote e uma rede, não foi não? Eu disse a ele: meu filho, foi ou não foi? Foi, vocês me disseram, Ana, que tinha sido o quê? Um pote? Que vocês tinham casado? Quando vocês se casaram, mulher? Ela não sabe nem o que eu estou dizendo já. Ela me disse, viu, gente? Ela me disse um negócio. Aí eu fui desafrancimar. Eu disse: menino, Ana e Luz já me deu testemunho. Seu pai e sua mãe se casou com quem que mora lá no sítio? Foi, eu disse desse jeito: tenha fé, menino. Você não é filho de Deus, não? Aí ele se encheu de fé. Foi não, Francimar? Glória a Deus. Aí hoje o bichinho é funcionário federal. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Porque ele não ficou de espécie que nem Sara, viu?
Vinha para aqui para a igreja, ó, era de joelho nos pés do Senhor, era adorando ao Senhor. E vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Já deu saber esse louvor? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Era desse jeito o bichinho. Fazia tudo aqui, era passando pela prova, dando glória a Deus. Mas tá empossado. Funcionário federal. Mas só vai embora daqui quando Deus disser. Enquanto Deus não falar, você vem passar o final de semana. Posso ouvir um amém, Francimar? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Eita, receba, irmão, em nome de Jesus, porque eu já recebi. Eu já tomei posse no meu impossível para essa semana. Eu estou diante do impossível para essa semana, mas eu tenho certeza no Deus que eu creio. Quem pode declarar, como Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. Eu estou diante de um impossível para essa semana, mas eu declaro, Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. Eu sei. Eu sei o que Deus que me trouxe até aqui. Eu sei. Eu sei o Deus que me chamou. Eu sei. Versículo 15. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Veio logo temor em Sara. Porque quando Deus repreende a gente, dá um tremor nas pernas. Não dá não, Jedson? Quando você levou uma surra, diga aí, foi teimar. Jedson já deu testemunho, viu, gente? Eu não estou constrangendo ele, não. Foi não? Para voltar para o Senhor, a gente vivia dizendo: Jedson, volta para Jesus. Ele dizia: um dia volta. Jedson, volta para Jesus. Até que o bichinho foi dar ali uma volta ali no mundo, levou uma surra bem grande. Aí chegou: pastor, eu vou voltar para Jesus. Teme, bichinho, teme. Sua mãe vivia dizendo, sua mãe espiritual. Foi não, Jedson? Jedson vai dar o testemunho aqui. Ele já deu para muita gente, mas vai dar de novo. Você não fica com raiva de mim não, de eu dizer isso? Que ele já deu o testemunho aqui, por isso que eu estou dizendo. Então Sara, receosa, o negou. Não me ri. Sara ficou tremendo nas bases, tremendo nas pernas. Porque quando Deus fala, irmãos, se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco vem uma repreensão. Quem já viu esse versículo? O homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Eita! Quebranta logo, Deus. Quebranta logo, Jesus. Deixa eu logo fazer a tua vontade, que é melhor. Porque depois vem a repreensão e eu vou ficar aqui tremendo que nem Sara. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Mas o que eu quero deixar para você é: você serve ao Deus do impossível. Você serve ao Deus das possibilidades. Olha para quem está do seu lado, diga: ei, é possibilidade. Diga aí, é possibilidade. Ou se não, fale bem como nordestino arrastado, que nem eu. É possibilidade. É possibilidade. Esse é o Deus que você serve. Amém, meu povo.